E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex e hoje a gente vai ter um começo de aula diferente aqui. A gente vai começar uma série pequena, de 3 vídeos de como criar um runner, aquele estilo de jogo onde o jogador, o player, vai correndo infinitamente para um canto, no caso a gente vai fazer da esquerda para a direita e não tem fim, ele vai ter alguma pontuação, no caso a gente vai usar o tanto que ele está percorrendo, Tem uns que usam moedas, tem uns que usam, não sei, tem vários tipos de pontuação, mas a gente vai usar o tempo, mais ou menos o tempo que ele está percorrendo para fazer a pontuação do jogo. Enfim, o nosso jogo aqui ele vai ter o nome genérico de Blue Runner. Deixa eu nomear aqui. Vocês criam um projeto aí, tá bem? Porque eu vou deixar os recursos como sprites, background, sons, músicas, fontes, tudo numa pasta separada e zipada para vocês aí na descrição do vídeo. Então vocês vão só seguir o que eu estiver fazendo aqui e adicionando os recursos assim que for preciso, certo? E também eu vou deixar o projeto, os GMZ, vou deixar aí na descrição também, completo, a cada aula que a gente for fazendo. Então vai ter a parte 1, parte 2 e parte 3. Nessa primeira parte a gente vai fazer a mecânica do jogo, a jogabilidade, os movimentos. Na segunda parte a gente vai mexer com a pontuação, a gravação da pontuação em um arquivo INI. E na terceira e última parte a gente vai colocar os menus, a gente vai colocar música, som, efeito sonoro e alguns efeitinhos gráficos. Beleza? Então vamos começar aqui. Cria seu novo projeto chamado Blue Runner e vamos nessa. Primeiramente, a gente vai criar aqui a nossa room. Eu vou colocar um tamanho para ela, A nossa sala de 640 por 480. Para mim esse tamanho tá bom. Vou colocar um background de céu aqui, mais ou menos nessa cor, tá bom? E por enquanto é só, vamos adicionar outras coisas aqui. Primeiro a gente vai adicionar a sprite do player. Vai aí na pasta de recursos, e procura por sprites. E a gente, essa pastinha aqui, pacote de recursos Blue Runner. Você entra e vai em sprites. Aí vai ter várias sprites aqui do player, dos inimigos. Então a gente vai pegar a primeira do player correndo, do player andando. Então são 8 subimagens. Você seleciona a primeira, segunda, terceira e assim por diante até a 8ª imagem. Pronto, a gente vai vir aqui checar a animação, ele andando, dá ok. Centraliza a imagem e a gente vai ter que fazer uma modificação aqui na máscara de colisão dele, porque ela fica automática como a imagem inteira praticamente, que os limites da imagem já deixam assim, certo? A gente vai colocar 10, de cada lado para ficar mais fácil. Em cima a gente não vai mexer, certo? É só dos lados mesmos. Então aqui vai ser uma caixa de colisão retangular mesmo, para essa sprite, tá? Vamos fechar aqui, Você viu que ficou modified, Aqui. E aqui a gente modificou a caixa de colisão dela, certo? Vamos para a próxima, antes de dar o nome, Run, vou colocar a segunda sprite do player pulando. A gente vai modificar também do mesmo jeito. A gente reduziu 10 de cada lado, certo? Foi 10 que a gente reduziu aqui? Foi, Então tem que ser 10 porque o tamanho é 70, Então 10 de lá, 10 de cá. Na outra eu fiz assim ou não? Aqui é 70, então tem que ser 10 de lá e 10 de cá, certinho, tá? Centralizado. Aqui também centralizado. SPR Jump. Aí a última sprite do player, se eu não me engano,
é a de abaixar. Ela também vai ter uma máscara diferente. Você já vê que ela corta um pedaço aqui, né? Só que a gente vai abaixar só um pouquinho mais. Aqui eu vou colocar 10, 60, que nem nos outros, né? 10 de cada lado. E em cima eu vou aumentar para 32 aqui, certo? Ó, vai ser essa a máscara de colisão dele quando ele estiver abaixado, ou seja, diferente, menor que a de quando ele está em pé ou pulando. Vamos centralizar também e dar o nome Sperry Duck, certo? Já temos aqui as sprites do nosso player, beleza? Vamos importar aqui o seguinte: a gente vai fazer no jogo, o chão ele vai ser uma espécie de ilusão, ele não vai ser um chão real se movendo, ele vai ser um chão ainda mais ou menos que enganoso. Vai ser o seguinte: a gente vai importar aqui um background, né, de chão, a gente vai repetir ele na tela. Deixa eu pegar aqui ele primeiro, aí eu vou explicar como que vai funcionar. Aqui a gente vai colocar BG Grass e dá OK, certo? Vocês viram qual que eu peguei? Vocês vão entender melhor isso quando ele estiver em movimento. Se eu explicar tudo agora vai ficar um pouco complexo. Por enquanto você vai já seguindo os passos que eu estou fazendo, certo? Aqui na room que a gente criou, você vem no background, no 0 mesmo, pode ser, e seleciona aquele background que a gente importou, beleza? O tamanho dele, se eu não me engano, de altura é 70. Eu quero que ele fique ali na base e sem repetir na vertical. Então, como o tamanho da room vertical é 480, a gente vai fazer 480 menos 70, que vai dar 410. Aí ele fica certinho aqui na base. Aí o que a gente vai fazer para dar ilusão de movimento? A gente vai colocar uma velocidade negativa para esse background, como se fosse aqui. A gente vai colocar uma velocidade negativa, mas não aqui. A gente vai utilizar código, porque se a gente quiser modificar, fica mais fácil. E aqui a gente só pode usar valores positivos ou não. Não, aceita negativo também, certo? Então a gente vai colocar lá num objeto separado por código. Por enquanto aqui a gente deixa zerado mesmo, certo? Então essa primeira parte já foi. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o chão que vai ficar ali como objeto, né? Sperry Block. Vou criar aqui uma sprite genérica, né? Por chão que não vai aparecer. Eu vou colocar aqui ela meio semi-transparente, na cor preta. Olha lá, ela ficou semi-transparente. Não precisa centralizar, tá? É só deixar normal. Aí a gente vai vir aqui e criar um objeto bloco. Objeto bloco. E adicionar aquela sprite que a gente fez. E marcar, lembra, muito importante marcar a opção Solid, que esse vai ser o nosso chão. Voltamos lá na room, né? E adicionamos o nosso chão bem aqui, ó. Aí a gente vai fazer o seguinte: puxar esse quadradinho aqui no canto, vocês estão vendo? Que é para redimensionar. A gente redimensiona até o tamanho da room. Se você quiser abaixar aqui também, pode, mas até aqui já é suficiente, certo? Então esse vai ser o chão do nosso personagem. Ele vai pular aqui, então ele não vai descer aqui para baixo, né? Certo. Então aí daqui a pouco a gente vai criar a ilusão desse background movendo, né? Então ele não vai precisar ser recriado toda vez aqui na frente o chão. O chão vai ser um objeto fixo. A gente só vai dar a ilusão de movimento com o player aqui parado, né? Pulando no canto da tela. Os objetos, os inimigos e obstáculos vão ser criados fora da tela e vão com velocidade horizontal negativa e vão vir em direção ao player. Mas é só como ilusão. Na verdade, o player não está se movendo, ele vai estar parado bem aqui. Certo, então falando no player, vamos
criar o nosso objeto player. Objeto player, né? Vamos dar a sprite run como padrão, né? Certo? Vamos vir aqui no step e vamos começar a criar o movimento dele. Certo? Vamos aqui. Se eu não me engano tá sem cor. Ah, tá. Movimento. Eu vou até separar em blocos para ficar bem mais fácil. Movimento. Qual que é a primeira parte? Movimento, a gente vai ter que fazer a gravidade antes, certo? Já ia esquecendo. Primeira parte é usar a função placeFree para checar a colisão embaixo do player, certo? Essa função vai verificar se está livre de colisão na posição do player, né? Ele vai usar aquela máscara que a gente tem, da sprite que a gente está usando. No caso, a gente está usando essa daqui, mas ao longo do jogo a gente vai mudar para aquela pulando, para aquela abaixando. Então essa função vai fazer o seguinte: pegar aquela máscara e colocar ela em alguma posição. Pode ser qualquer posição. Então aqui a gente vai usar a posição X do player, né? A posição Y do player, mais 4. Então ela vai ficar um pouquinho adiantada para baixo, né? Recuada para baixo para checar se tem alguma coisa, algum sólido embaixo do player, certo? Não vai ser exatamente no player, vai ser embaixo porque tem esses 4 pixels aqui que a gente adiantamos, certo? Poderia ser um? Poderia, daria certo também. Mas vamos colocar 4 aqui para ficar mais seguro, certo? Então aqui, ó, se tiver livre, né, de colisão, então vai ter gravidade. Então gravidade, né, gravity igual a 1. Certo? E se não tiver, a gravidade vai ser 0. E a velocidade horizontal, que depende da gravidade, também vai ser 0. Então esse é o código base de gravidade. Então se a gente colocar o player lá agora, deixa eu vir aqui nos objetos, selecionar o player, deixa eu colocar ele com cuidado aqui. Vou colocar ele bem aqui, seguro o Alt e coloco ele bem cuidadosamente sem colidir ali, penetrar, né, dentro do bloco, senão ele vai nascer já travado, certo? Ó, vamos ver bem aqui, olha lá, não está colidindo com o bloco, certo? Então se a gente colocar ele aqui, ele vai cair por causa da gravidade, mas quando chegar 4 pixels aqui, ele vai checar se tem colisão com o sólido. Como o chão é sólido, então ele vai parar a gravidade, certo? Tranquilo? Esse é o primeiro bloco de código que a gente fez aqui. Olha lá, gravidade. Segundo bloco de código vai ser o movimento. O movimento, o que vai ser? Pular e abaixar. Vão ser 2 movimentos. Então a gente vai ter que vir aqui antes no create e fazer uma pequena flag, né? A gente chama de flag. Duck, ou é um estado. O duck vai ser o abaixar, né? Pra gente. Então o abaixar vai ser falso de início. É só para ele que a gente vai fazer por enquanto, certo? Então a gente vem aqui e vai fazer primeiro o pulo. Depois a gente faz o duck, certo? Então vamos aqui. A gente vai fazer o pulo, né? Então if keyboard, né? Check preset vk up, que é a seta para cima, ele vai pular. Velocidade vertical igual a menos 8. Menos 8, tá bom. Eu acho que tá muito fraquinho isso aqui. Eu vou reduzir um pouco a gravidade aqui. Vou colocar 0.75. E o pulo eu vou aumentar um pouco. Vou colocar 12. Certo? Mas só isso aqui não basta. Porque é o seguinte. A gente colocou que só teclando a tecla para cima, né, do teclado, que é a seta para cima, ele vai dar 12 de velocidade vertical, né? Menos 12. Então ele vai para cima. Ele vai para cima.
certo? Mas isso toda vez que a gente apertar. Então se a gente apertar 2 vezes seguida ou mais, ele vai subindo indefinidamente. Então o que que acontece? Ele só pode pular quando ele tem um bloco de chão embaixo dele, certo? E a gente já usou uma função parecida aqui no código de gravidade, que é essa daqui. Só que ela faz o inverso, né? Deixa eu copiar certinho aqui. Eu vou colocar um end, né? Aqui. E vou colocar if place free embaixo, né? Se eu fazer isso aqui, ele vai checar se tem um objeto abaixo, né? Se não tiver, vai acontecer, certo? Então, como a gente quer que tenha, né? Tem que ter um bloco, aqui tem que ser false, né? 2 iguais, né? Porque é uma comparação. Então, aqui tem que ser o livre, né? O lugar livre não pode acontecer. Então tem que ser o inverso. Então aqui, se não tiver livre 4 pixels abaixo, ou seja, tem um bloco, ele vai pular, certo? A gente já testa isso aí, ou vamos testar já agora? Vamos testar agora para você ver que está funcionando. Senão a gente não vai ter muita noção de como está ficando o jogo. Eu já posicionei ele lá dentro da ROM, né, da room. Eu sempre pronuncio ROM, mas eu tô acostumando a pronunciar room para ficar certo para vocês, mas eu sempre pronunciei ROM. Aqui o player, né, correndo, aperta para cima, aqui na seta, ele pula. O código está funcionando perfeitamente. Só que veja aqui, ó, o bloco ele tá visível. Vamos marcar ele lá como invisível, né, para ele não aparecer, porque ele é só como base ali, tá? Ok, ele não vai aparecer. Então a gente viu que o pulo já está funcionando, certo? Pulo. Agora a gente tem que fazer o abaixar. Abaixar. Certo? Então qual que é a tecla que faz? Abaixar é a para baixo, né? Aqui não é reset, né? É só check, né? Que é o tempo todo, né? Essa daqui é só quando tecla uma vez. Se você segurar, não independe, certo? É só quando tecla uma vez a tecla. Esse aqui é enquanto manter a tecla pressionada. O keyboard check. Down. Aí a gente vai colocar aqui uma pequena condição, né? Ele tem que estar no chão para baixar, né? Então, essa condição aqui a gente também vai usar. Ele tem que estar no chão para abaixar. Ele não pode abaixar no ar. E ele não pode qualquer outra parte. E lembra aquele flag que a gente criou? É agora que a gente vai usar. Duck, ele tá false, né? A gente vai checar aqui também. And duck igual a false. 2 iguais, né? Lembra que é uma comparação. Ele aceita, né? O Game Maker aceita um igual só, mas por questão de semântica, né? Para ficar certinho, como todas as outras linguagens usam 2, use 2 também, certo? Aí você já vai acostumando. Beleza. Então aqui a gente vem e coloca duck igual a true, certo? E se isso tudo não acontecer, senão duck igual a false novamente, certo? Esse ponto e vírgula eu já expliquei. Se você não olhou as outras aulas, olhe. Todos os itens que eu estiver clicando aqui, eu vou estar linkando as outras aulas, certo? Então esse aqui é o nosso movimento. Por enquanto, vou executar aqui. O nosso player não está mudando de imagem. Ele só está com essa inicial que a gente colocou aqui, ó, certo? Quando a gente setou lá o objeto. Ó, pode ver. A gente fez o código de abaixar, ó, mas ele não está abaixando a imagem, né? Só falta a gente trocar a imagem, certo? Então, vamos fazer isso agora. A troca de sprites. Viemos aqui, ó, no step ainda, né? Vamos colocar mais um bloco. Troca de sprites.
Depois que ele realizou todos os movimentos que podia, né? A gente vem e troca as sprites. Sempre por último, tá, pessoal? Se você trocar lá no meio dos códigos, fica um pouco confuso. Então, sempre prefira trocar as sprites por último, depois dos movimentos. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Uma das sprites mais difíceis, né? É a de pulo. Então, qual é a condição para ele estar com a sprite de pulo? Ele está no ar. Então a gente vai usar novamente aquele código. If place free, né? Se ele tiver no ar, né? E não tiver nenhum bloco abaixo dele, né? Um bloco sólido, ele vai setar a sprite do pulo. A gente também poderia colocar o seguinte, a gravidade, se a gravidade for igual a 1, também daria certo? Vai depender de como você ia depender, né, no caso, de como você fez esse código de gravidade. A gente que setou que quando ele bater por baixo, né, do bloco sólido, ele fica com gravidade 0. Então, se essa condição não, se esse comando não acontecer, o outro vai ser verdadeiro, então ele vai ser 0.75. Então ele vai estar no ar. Então aqui a gente vai usar aquele outro mesmo, tá? Porque vai depender de como que você fez o código de gravidade. Então, se ele estiver livre de colisão por baixo de algum sólido, ele vai ser sprite de pulo. Sprite index igual SPR jump. Certo? Sprite index, ele troca a sprite do nosso objeto. Beleza? E qual que é a segunda mais difícil de ocorrer, né? Segunda condição. Else duck igual a true. Ou seja, a segunda mais difícil é aquela que a gente abaixa. Poderia ser a inversão também, não tem problema. Mas a gente vai sempre da mais complexa até a mais fácil. Pelo menos eu faço dessa maneira, eu acho mais simples. A gente vem aqui, sprite index igual SPR duck. Beleza? Aqui a gente já fez duas trocas de sprites. E por último, a mais simples, né? Que é a dele correndo. A gente coloca simplesmente um else ali, porque se não for a de pular e não for a de abaixar, então só sobra uma sprite. Então a gente nem precisa colocar condição para ela. Então vai ser SPR run, que é a de correr, certo? Aqui eu esqueci do if, né? Ele já estava dando um alertinho ali. Vamos testar para ver como ficou. Espero que o vídeo não esteja ficando muito longo, porque esse aqui é só o movimento que a gente vai fazer e a mecânica do jogo, olha lá. Tá certinho. Pulando, vamos ver se está abaixando. Abaixando não está correto. A gente vai ver já por que não está correto, né? Vamos lá no movimento. Aqui, se apertar para baixo, estiver livre, não estiver livre de sólido, e o duck for igual a false, né? Duck igual a true. Se não, o duck igual a false. Então, alguma dessas condições não estão ocorrendo, certo? Vamos olhar com calma aqui, porque ele está... Você viu que ele está indo e voltando. Como é a primeira vez que eu fiz esse exemplo aqui, eu não fiz ele antes de mostrar para vocês, então está correndo um erro. Vamos ver aqui onde que pode ser. O duck igual a false, ele vai se tornar true. Se não, se nenhuma dessas ocorrer... Ah, tá. O duck aqui, ó. O duck está permitindo que o duck se torne false de novo, certo? Vamos tirar essa condição e vamos ver se agora vai. Se eu não me engano, agora vai funcionar corretamente. Ah, agora sim. Ó, não está abaixando no ar, que é importante você testar isso também. O que ocorreu aqui, né, o erro? A gente estava checando se ele era falso também. E logo em seguida a gente colocava que ele é verdadeiro.
E se isso não ocorresse, né, se aquele não fosse falso, ele já se tornaria falso de novo. Então ele ficaria aqui numa espécie de ciclo vicioso e não sairia, certo? Então são só essas duas condições aqui. Tá, agora uma parte importante. Vamos criar um objeto control aqui e criar a ilusão do movimento lá do nosso background, né, do chão que a gente fez. Deixa eu vir aqui. Ok, esse background. Vamos lá e vamos modificar a velocidade. Vou colocar, eu acho que eu coloquei -8 lá como exemplo, né? Background hspeed, o 0, né? A gente usou. Vou colocar -8. Vamos testar para ver como fica. Ah, falta a gente colocar esse objeto na room, né? Senão não vai funcionar. Deixa eu colocar ele aqui, objeto control. Vamos testar novamente. Então ele vai ficar com esse background aqui embaixo, indo para esquerda, dando a ilusão que o player está correndo. Olha lá. Ficou certinho, né? É isso, bem certinho. Beleza. A gente já criou a movimentação do player. Não tem mais o que fazer sobre o player por enquanto, né? Agora a gente vai criar o gerador de obstáculos, né? Vamos adicionar aqui as sprites do obstáculo. E aqui nós vamos colocar primeiro do chão. Essa abelha aqui vai ser a que vai ficar no ar. A gente vai adicionar ela depois separado. O objeto do chão, né, que vai ficar ali grudado no chão, vão ser esses 5 aqui. Essas 3 pedras, o caracol e os espetos. Por que eu vou adicionar eles tudo juntos? Porque eles têm o mesmo tamanho, né, de sprite. E eles vão ser ali o obstáculo base, né? E qualquer coisa que o player bater, ele já vai perder. Então, indifere se é um espeto, se é um inimigo, se é uma rocha. O player não pode bater em nada, certo? Então, vamos ver aqui como está a máscara, né, de colisão. Ela está um pouco alta, né? Vamos baixar. Vamos vir aqui para o manual e colocar 32. Agora ficou melhorzinha. A uma tem algumas imagens ali que passam um pouco, mas ficou melhor. Deixa assim, certo? Não precisa centralizar. Vamos colocar aqui SPR Obstacles, né? Não liguem para a pronúncia em inglês minha, que é horrível, né? Mas é porque eu acostumei mal a falar algumas coisas em inglês do jeito que a gente lê em português, mas que nem o wrong e room. Eu sempre confundo os dois, mas não é falta de conhecimento, eu sei o pronunciamento certo da palavra. Beleza? Vamos fazer aqui o nosso gerador. Então é o seguinte, a gente vai fazer esse gerador gerar o objeto a cada 3 segundos, certo? De início. Então vamos criar aqui uma variável interval com 3 segundos de tamanho. Room speed vezes 3. Por que room speed vezes 3? Porque o room speed são o número de frames, né? O número de frames que ocorrem a cada segundo. Então, isso aqui equivale a 1 segundo. 1 segundo vezes 3. 3 segundos, certo? Então, se a velocidade da room for 30, né? No caso a gente deixou. Então vai ser 30 vezes 3, que é 90. Então esses 90 frames são executados em 3 segundos. Certo? Então a gente também vai criar um contador. Vamos colocar aqui time count. Time count vai começar em 0, né? E ele vai correndo, né? Ele vai aumentando. Então quando ele chegar na quantidade de intervalo, ele vai ser zerado e um objeto vai ser criado, beleza? Então a gente vai fazer isso lá no step. A gente vai vir aqui e vamos criar as nossas condições. Aumentar o tempo, já vamos colocar aqui para aumentar o tempo. Count, vamos colocar mais.
eu já expliquei o que é mais, é a mesma coisa do que mais um, certo? Então eu vou deixar mais um só para ficar mais simples. Então aqui a gente vem if time count maior ou igual interval, ou seja, se o tempo corrido for maior que o intervalo que a gente determinou lá no começo, ele vai criar um objeto. Que objeto? O objeto que a gente ainda não criou, que é o de obstáculo. Então vamos vir aqui e criar o nosso objeto de obstáculo. Objeto obstacles, beleza. Aqui no início a gente vai colocar para ele selecionar um sprite aleatória. Deixa eu lembrar aqui quantas subimagens tem. Tem 5. Então é de 0 a 4. A gente vem aqui image index, né, que controla qual que é a subimagem atual da sprite que o objeto está usando. E a gente vai colocar e random 4. O que esse código faz? Ele vai pegar um número inteiro aleatório de 0 a 4. E, como a gente sabe que ele começa em 0? É só vir aqui na documentação, seleciona e aperta Ctrl F1. E aqui ele vai falar todas as informações que você precisa. Aqui ele dá um exemplo, ó, de 0 a 9, certo? A gente pode fazer outros intervalos? A gente pode. Tem a handle range. Aí a gente pode selecionar, por exemplo, do 2 ao 4, se a gente quisesse. Beleza? Então a gente vai usar o handle até o 4, porque são 5 subimagens, começando pelo 0, que é a primeira. Certo? Então ali criou. A gente vai aproveitar e fazer o seguinte. Vamos colocar aqui no player. Se ele colidir com o obstáculo, ele morre. Instance destroy. Pronto, já aproveitar o caminho andado, né, e já fazer isso. Caso ele colidir, ele vai morrer. Certo? Então aqui a gente já pode criar a nossa instância. Create. A gente vai criar lá no canto da tela. Então é room width, que é o tamanho da room, né? Essa variável especial guarda o tamanho da room. Como que a imagem não é centralizada, ele vai criar fora da tela, certo? E que mais? A gente vai colocar aqui na opção Y, room height menos 70. 70 é o chão e 140 daria o chão e a sprite. Por que isso? Vou explicar também. Aqui, ó. A imagem tem 70, o chão tem 70, então 140 aqui. O tamanho da tela, né? Aqui da base, menos 140. Então a gente vem aqui e cria obstacle. Obstacle. Beleza? Aqui a gente já criou. Beleza, aqui nessa condição a gente já fez o que era necessário, só que aqui dentro a gente ainda não terminou. A gente tem que colocar o seguinte. A gente tem que zerar esse contador aqui. Porque senão ele vai ficar criando objetos indefinidamente, porque o time count sempre vai ser maior ou igual ao intervalo, certo? Então vamos ver aqui se funcionou. Deve ter funcionado. Seguinte, tava esquecendo os obstáculos, né? Tem que ter uma velocidade speed igual a menos 8. A mesma velocidade que a gente usou por background, certo? Então vamos lá. A aula já tá longa, mas fazer o que? Eu tenho que explicar também, né? Eu não posso só dar o passo a passo, certo? A gente não fez um seguinte. Você viu que ela tá mudando, o obstáculo tá mudando o tempo todo de subimagem, mas já funcionou o nosso gerador básico, né? Por que que o objeto obstáculo tá mudando o tempo todo de imagem?
Porque o Image Speed, por padrão, já inicia com a velocidade 1. Então a gente tem que colocar aqui velocidade 0. Para ele não mudar automaticamente de subimagem, certo? Porque a gente está selecionando ela aqui depois. Então esse código sem isso daqui ficou inútil. Então a gente tem que parar a velocidade de animação da sprite, certo? Se a gente voltar lá agora, ele vai estar criando normalmente. Vamos ver? E a cada 3 segundos. Vamos lá, tá compilando. Aí o pulo tá ok, abaixando tá ok. Pula, abaixa, pula, baixa. Ó, já criou uma pedra diferente. Ó, já criou um espeto. Mas isso aqui tá bastante previsível, né? A cada 3 segundos sempre. Cada 3 segundos. Então tá ficando bastante previsível. Então a gente vai ter que mudar o nosso gerador um pouco. Certo? Então o que a gente vai fazer? Antes, a gente vai criar o segundo obstáculo, que é a abelha. Deixa a gente carregar aqui, que é o que vai fazer a gente ser obrigado a abaixar. Certo? Aqui está a abelha. A gente também não precisa centralizar. SPRB. Aí a gente vem aqui. Vamos criar um objeto chamado objeto B, que vai ser a abelha. Ela tem duas subimagens, ela é animada. Então a gente vem aqui e coloca image speed. Vamos reduzir um pouquinho, porque em 1, né, vai ser 1 por frame, né? São 30, então vai ter 15 alternadas de sprite por segundo. Então é muita coisa. Então vamos dar 0.25 de velocidade. E a velocidade horizontal, né, que ela vai ser criada lá no canto da tela e vai vir para esquerda, -8 também, certo? E a gente vai gerar ela aqui no nosso código. Também vai ser diferente, né? Aqui, ó. A gente tem que fazer agora o seguinte, um pouquinho de matemática. A gente vai ter que criar uma regra para alternar entre a abelha e o obstáculo clássico, certo? Então a gente vem aqui, if, a gente vai usar random. Random é diferente de irrandom. A gente vai colocar aqui 10. Se random gerar um número maior que 7, vai dar abelha. Então tem menos chance de dar abelha. 3 para 10 de dar abelha. Faz de conta que é mais ou menos isso. O random, ele dá números quebrados também. Então é de 0 a 10. Pode dar 5.5 e vários números quebrados. Então aqui a gente vai criar a abelha. Vou copiar o código aqui, aproveitar ele, né? E só vou mudar o objeto e a posição, que vai ser criado um pouco mais em cima. Aqui eu vou colocar 190, eu acho que já é o bastante para o player conseguir passar por baixo dela. E se caso for menor que 7, né? Menor que 7, ou igual, né? Também, né? Por causa da condição aqui, a gente cria o nosso obstáculo padrão, certo? Então vamos ver como que vai ficar. Talvez a gente vai ter que fazer mais alguns ajustes de tempo daqui a pouco, né? Porque ainda vai ser a cada 3 segundos. Então vamos ver. Um caracol. Vamos ver se está criando as abelhas. Ó, tá criando. Abaixei, passei por baixo dela. Agora a próxima abelha que aparecer eu não vou abaixar para ver se está certo, né? Se está colidindo, senão não adianta nada. Um espeto. Vamos colocar. Lá na terceira parte desse tutorial vou colocar um efeito para abaixar. Não tá pegando. Você tá vendo que tá passando na abelha, ó. Não tá pegando. Por que não tá pegando? Porque eu não coloquei uma colisão. Eu só coloquei a colisão com o obstáculo, né? Foi isso mesmo. Deixa eu voltar lá. Só por esse motivo que não tá pegando. Eu esqueci completamente. Vou copiar o mesmo código daqui. Pronto. Vamos executar de novo.
Deu umas engasgadinhas aí, né, no decorrer da aula, mas a gente vai terminar tranquilo, sem problema. Só esperar a abelha aparecer mais rápido aqui, né? Porque senão a gente só fica testando. Ó, vou abaixar para ver se ela não pega, né? Ter certeza. E a próxima eu vou deixar bater. Vamos lá. Um espeto. Vamos, abelha, aparece. Me ajuda aí. Apareceu. Aí, ó, deu certo. Então a gente está gerando já obstáculos comuns e a abelha. Só que a gente está gerando no mesmo tempo. Então a gente vai ter que mudar a variável intervalo. Que lá no começo, né? Deixa eu voltar aqui no control. A gente colocou esse valor. Room speed vezes 3. Então vamos colocar um valor aleatório também, né? Pra gente poder ter uma surpresa, né? Senão a gente sempre vai pular na mesma hora e abaixar na mesma hora. Então depois que gerou, né, os nossos objetos aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai usar o eHandle novamente. eHandle entre... Só que com range, né? Senão vai dar 0 ali. Então entre 1 segundo, será que tá bom? Vou colocar 1,5 segundos até 3 segundos. Acho que tá bom. Senão a gente reduz para 1 segundo depois se ficar muito longo ainda. Então aqui ele vai gerar um novo intervalo pra gente, certo? Eu acho que ficou bem claro essa parte do room speed, né? Que conta como 30 frames. Certo? Vamos ver se está gerando objetos fora de 3 segundos também, né? Ah, tá sim. Só que eu sou muito ruim. Deixa eu colocar 1.75, acho que ficou muito perto. Ficou muito perto, né? Se você viu que se eu fosse pular aqueles 3, eu não ia dar conta de pular. Vamos ver agora, né? Vai aparecer a mesma sequência. Ó, 4 já não dá conta de pular. Vamos colocar 2 e 3.2. A gente tem que colocar sempre para ser sempre possível passar, né? A não ser que você queira depois aumentar, né? E a dificuldade colocar até um ponto que o player não consiga mais pular. Mas de início ele tem que ser capaz de pular todos os obstáculos, né? Nossa, eu já morri ali no começo. Acho que ficou também muito longo 2 segundos. O que eu poderia fazer? Eu poderia aumentar a gravidade. Colocar 1 novamente. O pulo, acho que eu aumento um pouco para 14, né? Para compensar, para ele cair um pouco mais rápido. Aí vai dar tempo de pular aqueles obstáculos. Aí eu volto aqui no control de novo e deixo 1.75, que nem eu tinha deixado. Senão 3.2 é muito tempo para aparecer um objeto, um obstáculo. E com isso a gente já está quase terminando essa parte, né, pessoal? Essa é a mecânica, né, os movimentos. Na próxima a gente vai aprender a fazer a pontuação. Eita! Eu tô muito ruim no próprio jogo que eu criei. É a primeira vez que eu tô jogando ele, né? Vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem depois, né? Para ir aprendendo. Esse aqui é o nosso primeiro projetinho. Opa! É só pegar o jeito. Ó, agora dá para pular todos tranquilamente. Antes não dava. Porque a gravidade estava muito baixa. Aí não puxava o player na hora certa. Agora ele está gerando tranquilamente, pessoal. E nesse vídeo é isso. A gente vai fazer no próximo a pontuação, né? Que vai ser pelo tempo que ele está correndo, né? Ou pelos metros, né? A gente vai simular metros. Eu acho que é melhor, né? Fica mais bonito ali em cima.
Então a gente vai colocar métodos e salvar num arquivo ini, né? Pra gente ter um high score, né? A pontuação máxima. Pra gente ver quem fez mais pontos no jogo. Certo? E na terceira aula a gente vai fazer o acabamento. Menu, música, efeito sonoro, um efeito de fumacinha, né, no chão quando ele estiver abaixando. Também eu acho que a gente vai fazer nessa terceira aula. Se for necessário a gente faz até uma quarta para acrescentar alguma coisa, mas eu acho que não vai ser necessário. São só essas 3 aulas mesmo para criar esse runner, né? Na prática seria uma só, né, para apresentar essa mecânica, tudo. Mas eu creio que ficou bem claro, né? Aqui é uma simulação, o player não se mexe. Quem se mexe são os obstáculos que vêm. E qualquer dúvida vocês colocam aí no comentário. Colocam também sugestão se você acha que ficou alguma coisa não muito clara, né? A gente pode melhorar nas próximas aulas. E se você tem aquele seu amigo também que deseja aprender a criar um jogo, sugira o nosso canal aí, né? A gente tá aí para ajudar. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa o seu like aí pra gente, né? Pra ajudar a divulgar. E peço de novo, né? Se você tem alguém que deseja criar um jogo, pode trazer pro canal, que aqui eu não só ensino passo a passo, tem a linguagem também. Então, durante esse vídeo você viu várias linkagens. Não deixa de ver esses vídeos porque é muito importante. Certinho? Então, beleza, falou e até a próxima parte.